muito mais flexível, né? Inclusive, eu acho que é até bom registrar isso, a nossa secretária ela foi, né, para Brasília em abril de 2022, foi buscar recurso, então já pleiteou esse recurso. Existe um valor bem bacana que nós podemos trazer, e acho que esse ano é fazer esse trabalho de resgate. Então, assim, ir para Brasília, até faço já um convite para a secretária, né, e de outras pessoas, para que a gente possa trazer o recurso para o município. Mas acho que é isso, né? E algo urgente é a gente estudar o que é um orçamento, como que funciona o orçamento, como a gente pode executar esse orçamento. Eu acho que é isso. Eu só quero agradecer, né? Espero que eu consiga resistir aí com as pessoas até setembro de 2024, que o meu mandato encerra nesse ano, né? No ano que vem, em setembro. Espero poder construir, né? Espero dialogar mais com a população, espero que a população de PTQIA+, também participe, né? E eu acho que é isso. Obrigado, gente. Um comentário. Oi? Você fugiu muito do assunto? Não. Fugiu, não. Não precisa de microfone, né? Todo mundo... Só eu queria fazer 2 comentários. Então, eu escrevi aqui, por força do hábito, que Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional da Diversidade. Então, quando ele falou isso, e por que é sério extinguir esses conselhos? Não só, né, da diversidade, foram muitos conselhos, porque tira do orçamento do próximo ano. Na verdade, ele falou que tem 6 anos, então possivelmente foi no governo Temer que já foi extinto, né? O Conselho Nacional. E aí isso desestrutura toda a rede, né? Nacional, estadual, municipal, e aqui foi extinto também, tanto é que a gente teve que fazer essa reativação. Na época, eu oficiei a prefeitura e a gente começou o diálogo com o Fernando, que ajudou, por meio da Secretaria, né, de Cidadania, a reativar o Conselho. Então, a gente começou a trabalhar isso junto. A questão da lei, você falou que ela foi reativada. Na verdade, era só um projeto de lei, porque isso, ela foi sancionada, porque tinha um projeto de lei, né, e depois o executivo ele tem que assinar, e ficou parado, não sei, né, todos os detalhes, mas e é isso. Quando tem uma lei nacional, se o presidente da República ele não sancionar, volta para casa legislativa, e aí tem uma forma de aprovar a lei, mesmo que o executivo, por isso que a gente tem os 3 poderes, né? Mesmo que o executivo, se lá Bolsonaro não quer aprovar, existe um processo legislativo constitucional que garanta que a vontade do povo, né, seja feita, ou que a lei seja aprovada de uma certa forma. Acredito que em âmbito municipal também tem, mas não teve assim, clamor popular e essa força até agora, e parabéns, né, pelo trabalho, Fernando também. A lei do Elton é um projeto, a de 2021 é um projeto ou uma lei? Só queria ver isso, e eu queria ver também a lei do fundo, a lei LG, só para falar o regimento, que... Não, só quero saber se é um projeto ou se é uma lei, porque aí depois a gente conversa. Está no regimento, né? A criação de um fundo. Tá, mas a lei da semana... Essa da semana, né? Tá. O que acontece quando a gente fala de orçamento? Isso é uma coisa muito importante. A lei, ela prevê que exista um orçamento para isso, mas aí tem coisas burocráticas e que uma parte acha que é inconstitucional, e aí a prefeitura. Então, no final, fala que as despesas... É uma lei, né, aqui... institui a Semana da Cidadania LGBT e Parada do Orgulho LGBT no calendário oficial dos eventos do município. Aí, no final, fala que as despesas decorrentes da implantação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Então, precisa ter uma parcela no orçamento. Só que aí tem briga do executivo que fala que é inconstitucional, porque o legislativo não pode fazer lei sobre diretriz orçamentária. Mas é isso, a gente ainda pode lutar de várias formas, né? Inclusive judicialmente, inclusive chamar outras pessoas para representar, mas era só uma coisa que eu queria comentar.
né, que caberá ao Conselho Municipal dos Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais analisar e propor criação do Fundo Municipal de Promoção dos Direitos da População LGBTQIA+, enquanto instrumento de captação, gestão e aplicação de recursos a serem utilizados com o objetivo de dar sustentabilidade à execução de política pública municipal. Aí uma coisa importante também é que, quanto tempo vocês estão aqui? Tem gente que está assim de 2007 para trás? Então, já existiam, né, a semana, a parada, e era uma das maiores do estado de São Paulo. E aí tinha, né, o Fernando sabe também, né, uma ONG, Visibilidade, que ela cuidava da parada. É possível que associações, ONGs, façam isso. Então, a gente não precisa... É importante que o poder público garanta, mas a gente também, enquanto coletivo, a gente também pode fazer nossa movimentação. Isso é importantíssimo. E por isso que também a gente criou a associação, né? A gente criou a associação para a gente tentar todas as formas possíveis de garantir os direitos, né? É isso, gente. Queria agradecer também o fórum, né? Lu, Gustavo, é um prazer estar aqui. Professora Naira, as mães, Fernando, vocês. Obrigada por me ouvirem e pela paciência. Quem quer? Acabou? Manifestar. E a outra dúvida é, assim, tem essas coisas pontuais na cidade, tipo o nome, o conceito, é muito importante, mas não tem nenhuma política efetiva, por exemplo, de transferência de renda, de educação voltada ou saúde voltada para a população dentro da cidade. Você quer que eu responda a coisa do mapeamento e você responda a outra? O mapeamento, Amanda, ele é assim, nas eleições do Conselho é feito pré-conferências. Então, a primeira lá de 2019 foi muito legal, porque ela foi feita na cidade toda, nas periferias. Então, as pessoas levavam as demandas. Então, esse não é um mapeamento acadêmico como o da Mapa fez. Eram as pessoas que levavam as demandas, então foram feitas pré-conferências, e aí as pessoas discutiram, e na eleição do Conselho, levaram. E aí tiraram dessas demandas da população toda, das pré-conferências, 100 principais, e dessas 100, o que era mais prioritário? Quais são os principais problemas hoje? A gente tem do ambulatório, do uso do nome, então e aí saiu esses 5, que é o principal, mas assim, o objetivo do Conselho é cuidar dessas 5 demandas da cidade toda, mas priorizar essas 5. E aí, como que prioriza? Propor políticas públicas, não tem muita coisa, né? O que tem atividade de retificação de nome que está sendo feito por meio da Secretaria de Cidadania, né? Então, tem isso, e aí o resto eu realmente não sei, acho que o Gustavo que vai falar. Vai ser falar. Então, nós temos aqui, o que a gente tem, né? O que você trouxe é muito importante, né? Existe um levantamento de propostas, né, nas conferências, e aí são dados tabulados, né? Agora, sim, nós precisamos analisar essas propostas. O que acontece aqui, ó? Nós temos, por exemplo, né, na terceira conferência, para a educação, muitas propostas, muitas, né? Olha só, nós temos 15. Isso já foi feito lá na terceira conferência, muitos anos atrás. E aí a gente precisa olhar, né, estudar mesmo, se debruçar, né, a partir de um grupo de trabalho, porque a gente sabe que muitas propostas aqui, elas se convergem, né, não dialogam. Então, essas propostas, olhar de fato mesmo o que é prioridade, né? Então, a Camila falou, e como tinha citado, nós temos as que foram aprovadas no ano passado. Mas, se a gente não dialogar com a comunidade, não observar de fato, né, o que falta quase tudo, a gente acha que não vai avançar muito. Então, olhar novamente para essas propostas, então pensar, o que está sendo, né, desenvolvido? Eu vejo como uma grande
grande avanço é essa sistematização, né, essa implementação das associações. Então, nós temos hoje da Camila que ela preside, nós temos do Emerson também, né? Então, a do que o Emerson preside também é muito importante, porque é uma política pública de lazer, né, de cultura também, de oportunidades, né? Então, isso é importante citar. E aí, da qual a Camila preside, é interessante também porque vai gerar emprego, né, Camila? Então, é uma política pública que está em construção. Mas, assim, o que nós temos hoje, né, Fernando? O Fernando também é importante, Fernando, falar, porque o Fernando está no poder público há muitos anos e ele está dentro dessas políticas, né, Fernando? Mas nós temos o Centro de Referência, né, de Direitos Humanos, que é do município, e aí nesse Centro de Referência, que é bacana, né, que o Fernando vai falar, existe lá, né, a equipe, agora tem essa seção de políticas para a diversidade sexual, existe também, né, como a Fernanda falou, essa questão dos processos de retificação, então, de direitos humanos, né, tem esse papel de fazer, né, Fernando? Então, agora essa política, essa seção que foi criada, tem esse papel também de fazer esse trabalho. Algo que acho que é muito fundamental é a gente dialogar mais, né, com certeza, com a saúde, né, que está muito parada essa discussão, né? Eu acho assim, de fato, até estava conversando com algumas pessoas do movimento, porque no ano passado, nesses anos, eu viajei em mais de 10 municípios do estado, né, para poder pensar, junto aí, né, com o Djalma, inclusive. E aí, um município, uma militância do município, esqueci o nome agora, eu disse Gustavo, é o seguinte, não adianta vocês ficarem, eu vou cobrar, notifica, não adianta, isso que a Gabriela falou, nós vamos para uma questão judicial. Então, acionou o Ministério, né? Acionou, oficiou, né? E aí, assim, demorou alguns anos, mas através desse diálogo judicial, né, Gabriela? E aí conseguiu implantar o centro de referência. Então, assim, cabe a gente, de fato, olhar para essa realidade. Então, será que a gente vai ter que partir para isso? Então, nós teremos que partir para isso. Então, assim, só que assim, para partir para isso, precisamos estar fortalecidos e fortalecidas, né? Só para finalizar, o que é muito urgente é o diálogo com a Secretaria de Emprego e Renda. Eu acho que isso tem que, né, partir desse diálogo. Inclusive, estava conversando esses dias com a Secretaria, acho legal de fazer, né, na Semana de Cidadania, acho que um dia específico também, ou 2 dias, pensando nessa questão de empregabilidade, né, pensando na captação de currículos, né, olhar porque a população transvestigênere não está, né, dentro do trabalho, né, onde elas estão? Elas estão sobre trabalho, né, Camila? E aí, então, acho que é sobre isso, que é algo que é muito urgente, né? Agora, eu olhando também para isso, mas estou aí para te dialogar, se eu puder responder um pouco. Não, essa questão que o Gu falou, de dialogar com a secretaria, a nossa associação, né, que os meninos fazem parte, possivelmente esse nosso projeto que foi aprovado da emenda, né, vai ser na semana do combate à homofobia. A gente já está dialogando, né, com o DAS, né, da Economia Solidária, a gente vai dialogar assim com a Secretaria de Emprego e Renda. Então, coincidentemente, a gente já está fazendo isso, já vai acontecer. Mas, assim, não sei se... Mas, assim, pelo que eu entendi, a pergunta da Amanda era dessas 5 prioridades. O que o poder público está fazendo? E aí, que eu sei... Aí eu não sei se o Fernando quer falar, mas o que eu sei é a questão que efetivamente é da retificação, né? Das 5 prioridades. Eu não sei do ambulatório. Eu não estava nem pensando assim. Eu estava pensando numa política, por exemplo, São Paulo tem um programa de cidadania, né? Que é um programa super inovador, que é uma pesquisa. A gente não tem nada nem perto disso. O que tem a Secretaria de Cidadania, né? E dentro da Secretaria de Cidadania que tem lá a pasta de Direitos Humanos, abrange tudo da forma que eles conseguem, pelo que eu sei. É isso, né? Então, bom, respondendo a Amanda, né? Eu estou falando não pelo poder público, até porque eu sou técnico do serviço, então não posso falar pela gestão. Mas, de qualquer maneira, como eu pertenço ao Departamento de Direitos Humanos, eu vou tomar liberdade para fazer algumas considerações rápidas, até porque o horário já está se encerrando. Então, acho que no que diz respeito à questão do tema da empregabilidade, a gente precisa entender assim, que
diferente do que é a estrutura de São Paulo, o que a gente conta aqui no município? A gente tem atualmente uma seção e que atualmente está formalmente estabelecida para atuar no sentido de organizar essa política pública. Isso é um grande avanço. Eu queria olhar de uma maneira mais otimista em relação ao debate aqui, que a gente, pela primeira vez, temos uma seção. Anteriormente, a gente tinha uma divisão, né, de políticas para a diversidade sexual, de gênero, mas atualmente a gente tem uma seção. Então, foi reativado o órgão gestor. Existe um órgão gestor que está responsável pela organização dessa política pública. E, para isso, precisa ter a sociedade civil presente, participativa e cobrando esse órgão gestor a respeito das suas funções. Então, assim, acho que atualmente a gente conta com esse grande avanço. Isso é importante dizer. Temos um Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Políticas para a População LGBTQIA+, que é a instância de participação da sociedade civil. E aí, acho que o Gustavo lembra bem, a Camila reforça, né, a questão de ter as demandas presentes dessa população no espaço desse conselho. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem sessão, que é o órgão gestor, a gente tem conselho, e onde que a gente pode avançar? E aí, parte dessa discussão surgiu aqui, a questão de um plano municipal de políticas LGBTQIA+. Essas propostas, né, que foram encaminhadas da conferência são demandas da população LGBTQIA+. Mas quando a gente fala de um plano, a gente pressupõe uma discussão importante que é o orçamento, quando a Camila aponta isso. Uma política pública só se estrutura a partir de orçamento. E essa discussão orçamentária é mais do que necessária e urgente de ser feita. Então, assim, só trazendo em relação ao que a gente faz em relação às demandas de empregabilidade. A gente tem uma parceria com o Balcão de Emprego, que é da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do município. Então, a gente faz a ponte com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda no sentido de direcionamento das demandas da população LGBTQIA+. Diferente do projeto, do plano do Transcidadania de São Paulo, a gente não tem uma política estruturada, específica para essa população. Precisa ter? Precisa. Mas como isso vai se estruturar? A partir da cobrança da sociedade civil, junto ao poder público, das entidades, do fórum, da associação desses coletivos, né, que as políticas se estruturam. Então, assim, essas demandas de empregabilidade, elas têm que aparecer. E aí só vai surgir a partir de uma demanda. O poder público só se move a partir de demanda. Então, quando foi colocado aqui pelo colega, né, a respeito das questões em relação a como lidar com essas demandas dentro da universidade, sobre questões de diversidade de gênero, né? A gente tem que pensar que, se até então isso não existia, agora está tendo debate. Que bom que isso está acontecendo, que eles estão presentes aqui e que a universidade tem autonomia para discutir isso internamente e para propor capacitação, formação, sensibilização, não só dos trabalhadores e dos profissionais, dos alunos, dos professores, porque as questões que envolvem problemas de dificuldade de lidar com a temática da diversidade não parte só dos trabalhadores, parte também de funcionários, parte também, dos professores, docentes, parte dos alunos. Então, a comunidade universitária tem que estar mobilizada para olhar para essa questão, né? Então, para isso, existem políticas institucionais. E aí, voltando ao tema do poder público. O poder público, ele é o órgão executor, ele tem que ser demandado, ele tem que ser cobrado. É isso que o Gustavo fala. Já temos um órgão gestor, já temos um conselho e precisamos avançar. Mas, para que isso avance, precisa ter participação. Então, essa plenária poderia estar cheia. Onde estão as pessoas LGBTQIA+, de São Carlos, que não estão aqui? Então, é um grande chamado, né, que fazemos. Eu, enquanto ativista, enquanto apoiador, enquanto membro do fórum, e aqui temos o presidente do conselho, aqui temos a Camila como membro da comissão, fazemos um grande chamado à participação de todos. Temos aqui a temática de saúde mental, né? A Kátia aqui como representante do CAPES, né, falando a respeito de uma demanda que está muito presente junto às pessoas LGBTQIA+, que diz respeito às questões de saúde mental. Temos aqui a realidade da universidade como um espaço importante da gente articular essa temática.
Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver um processo de mobilização social, a gente não avança. Então, o poder público só se avança a partir da pressão da sociedade. Por si só, o poder público não se movimenta, ele precisa ser demandado. Também não adianta, é importante judicializar, mas o judiciário vai falar o quê? Olha, executivo, você precisa fazer o seu papel. Se o executivo não for provocado, também não for pressionado, não for demandado, ele não se movimenta. E de que forma a gente se movimenta hoje em dia? Fazendo essa atividade que a gente está fazendo aqui hoje, pela criação de uma associação ou de uma OSC, pela questão de movimentos junto às redes sociais, a gente pode criar manifestos, a gente pode criar processos como o do Fórum, que é uma mobilização da sociedade civil para pressionar o poder público para olhar para essas demandas dessa população. O Gustavo lembrou muito bem, na lei que institui o Conselho Municipal da Diversidade Sexual, ele tem um dos itens lá no artigo 5º, no inciso 14º, ele fala exatamente da necessidade do Conselho de dar aval ou parecer em relação à questão da lei orçamentária anual ou da LDO. Então, quando a gente fala do financiamento, do orçamento, isso passa pelo Conselho. Então, as pessoas LGBTQIA+, não estiverem envolvidas no fortalecimento dessa política e não se preocuparem com a questão orçamentária, isso nunca vai acontecer. Então, lá, o projeto Transcidadania em São Paulo acontece ou aconteceu, em grande parte, pela pressão da sociedade civil, pelos movimentos sociais organizados e pela necessidade das pessoas entenderem que as políticas públicas, elas existem para a população. Não é para simplesmente figurar, não é simplesmente para existirem formalmente, né? Elas precisam atender às demandas dessa população. Então, se essa população não se faz presente nos espaços, não está no conselho, não participa das instâncias, o poder público fica parado, ele não é demandado. Então, muito importante a sua pergunta, Amanda, tudo para dizer que os encaminhamentos são feitos, mas precisamos ter melhorias, né? Precisamos aprimorar. O projeto Transcidadania foi feito em outros moldes em Araraquara. Eu acho que é possível a gente fazer aqui em São Carlos também, com a questão dos bancos de currículo, com a questão com as parcerias com as empresas privadas, com a necessidade das capacitações e qualificações. Eu acho que é preciso citar também que a Ângela tem um projeto também do Selo da Diversidade. A Ângela, que é uma grande figura importante nesse processo de fortalecimento das políticas LGBTQIA+, ela tem um projeto chamado Selo da Diversidade, inspirado no projeto Transcidadania de São Paulo. Então, a gente precisa tirar as coisas do papel. E para que saia do papel, precisa ter luta, precisa ter militância, precisa ter cobrança, senão não vai sair do papel. São 2 comentários. Obrigada, Fernando. O projeto da Ângela, ela já mandou para a associação, aí a gente está trabalhando, porque a gente tem vários projetos, né? E aí esse dela, a gente deve, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas acho que sim, que eles são da associação, né? Possivelmente a gente deve mandar para uma ONG internacional, que tem uma verba maior. Então, a gente já está dialogando, e com a Araraquara, junto com a Anne, né, a gente também já está dialogando com a Casa Chama, porque lá quem controla é uma associação. Então, a gente quer entender como que eles conseguiram fazer isso lá para trazer isso para São Carlos. Então, a gente está fazendo, a gente está indo atrás, assim, mas dentro das nossas possibilidades, das nossas pernas, né? Mas, assim, a Amanda é a secretária, excelente, o João, ele é o gestor de projetos, então, assim, com mais pessoas trabalhando, a gente consegue fazer mais coisas. E a ideia, assim, a gente conseguir acessar mais grana para poder remunerar, porque tem muita gente que não está aqui hoje porque está trabalhando ou porque está se prostituindo, infelizmente, né? Que gostaria. E se a gente consegue remunerar, que seja por meio da associação, alguma coisa parecida com a Casa Chama, que é parceria com a prefeitura, mas também uma associação que cuida, talvez a gente consiga remunerar para que essas pessoas estejam aqui com a gente, sabe? Mas é só falando do selo que está rolando e o diálogo também está rolando. Só para complementar e finalizar,
Mas alguns caminhos que a gente precisa avançar muito, né, Camila? É também ir para os espaços, por exemplo, aqui no CAPES, né? Fazer um diálogo lá no CAPES, fazer um diálogo nas UBSs, fazer um diálogo nos CRAS, né? Ir lá para os bairros, né? Então, a gente precisa fazer traçar esse planejamento, que aí também cabe, sim, também a nós, ao Conselho, né? De sentar e fazer essa solicitação, né? do carro, né? Para poder ir para esses espaços e dialogar, né? Então, ir para as praças, isso tem que acontecer. Acho que esse é o processo, então me coloco aí também muito à disposição para construir isso, né, que eu acho que a gente vai avançar bastante. Ir até a comunidade também, né, porque a gente sabe que a comunidade ela não tem uma grande dificuldade de vir para cá, né. Enfim, acho que é sobre isso. Parabéns, viu? Então vamos. Inclusive eu recebi um convite hoje para dialogar com os empresários, né, então eu estou aí nesse processo para construir, eu acho que vai construir em conjunto, né? Então, assim, já foi feito o convite, inclusive. Então, acho que é dessa forma, assim como o Fernando fala, né? Então, e também eu quero muito, assim, não é puxar saco do Fernando, mas agradecer, né? Porque o Fernando, ele está no poder público. E eu sei, gente, eu entendo que estar no poder público é muito difícil, né, Fernando? Então, o Fernando, está no poder público, mas ele não deixa de ser ativista, né? Então, ele luta contra isso. E ele não é uma pessoa LGBT, mas é uma pessoa aliada, né? E aí eu, quando ocupo esse cargo de presidente do conselho, eu também estou no poder público, mas tenho que fazer toda essa mediação. Mas eu sou sociedade civil, então eu quero sempre deixar isso muito claro. Mas só para dizer para vocês que é muito difícil essas articulações. Toda hora você tem que estar dançando conforme a música, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai avançar e tenho certeza que nós vamos ter o centro de referência LGBTQIA+, até o ano que vem, e essa vai ser a luta. Agradeço. Obrigada, gente. Eu não falei para criticar, não. Falei Não, mas... Eu acho que eu estou chegando aqui agora. Nesse espaço, daí eu queria entender. Não, a gente agradece. Mas a sua pergunta é muito importante, porque um dos principais problemas, Sim. todo dia a gente lida com o problema da renda, da vulnerabilidade social. As pessoas estão sem emprego, sem trabalho, e esse é um problema grave, né, que a gente precisa enfrentar. E a sua lembrança nos mostra uma prioridade, que a gente precisa olhar para isso. A questão da saúde, a questão do direito ao nome, à identidade, mas a questão da renda é fundamental. Né? Então, a sua pergunta, eu só peguei gancho na sua pergunta para falar do tema da empregabilidade. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Eu acho que fecha as 9 aqui, né? A gente está um pouquinho preocupado. Pessoal, é só reiterar que a gente tem atividade do fórum semana que vem e na outra também. Na semana que vem tem plenária. Quem não pegou o nosso cartãozinho de contato, tem e-mail e tem o nosso Instagram. Então tá aqui. E agradecer Camila, Gustavo e a presença de todos hoje. Essa gata. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui todo mundo? Vamos tirar uma foto, gente. Eu só tiro se for do lado dele. Nosso convidado de honra. Guardadora dos... Parabéns pela presença. Muito obrigada. De verdade.